Os gigantes ao longo da obra mostraram ser muito importantes quando se trata de simbologia histórica, assim como diversos outros povos aqui desse mundo, sendo importante até mesmo na parte científica, quando falamos, por exemplo, do processo de gigantificação. Mas quando o assunto é nível de poder, eles são importantes? Por mais que sejam grandes guerreiros, eles até o momento não mostraram ser um grande problema aqui em One Piece. Em Little Garden, o Mr. 3, que hoje é considerado um oponente fraco, facilmente, entre aspas, prendeu Dory e Brogger. Em Marineford, por mais que tenha vários gigantes dentro da marinha, na guerra eles eram mais uns soldados normais e não temos nenhuma cena onde esses gigantes mostram um certo tipo de periculosidade para os protagonistas do lado do bem. Já em Dressrosa, Harudin no Coliseu foi derrubado por Luffy com apenas um soco em seu Gear 2, que nem a sua forma mais forte. Na verdade, já é uma forma bem ultrapassada. E o mais absurdo é que Harudin possivelmente será um rival de Lock nesse arco, já que ambos são irmãos em busca talvez do trono de Elba. Então, teria sido isso um erro narrativo do Oda? Como Lock pode bater de frente com o Luffy que há pouco tempo derrotou Yonkou? Será que Lock é diferente de todos esses gigantes relativamente fracos que eu citei até agora? Qual é o verdadeiro nível de poder do Lock? Seria ele nível Yonkou? E se ele é nível Yonkou, por que ele estava tão escondido até esse momento da obra? Porque o nome dele não é tão repercutido? E aqui nesse vídeo eu vou responder todos esses questionamentos da melhor maneira possível, mas antes de se aprofundar nessa teoria, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e bora conversar mais um pouco sobre o último capítulo, já que o Oda nos deixou aí mais umas semanas sem mais novidades. Dessa vez quero discutir com vocês sobre o Lock, se ele pode bater de frente de igual para igual com o Luffy, visto o nível de poder dos gigantes, e qual é a fruta que o Lock guarda. Desde já dá um like aí que isso ajuda demais aqui a nossa recompensa a crescer no YouTube. É claro que se você for aquele inscrito mais fiel, você já vai deixar o like, e se não for esse seu caso, assiste o vídeo, vê se você gosta, e se você curtir essa teoria, deixa o seu gostei e comenta o que você achou. Bom, mas sem mais enrolação, depois da intro eu começo. Talvez na maior revelação de personagem One Piece, no capítulo 1130 do mangá, finalmente nos mostrou o tão esperado Príncipe Lock de Elba. Esse personagem foi mencionado pela primeira vez durante os eventos lá de Holy Cake, então os fãs já estavam antecipando a introdução oficial do reino mais poderoso de One Piece. No entanto, quando a história finalmente chegou em Elbaf, ninguém poderia esperar que Lock fosse tão feroz em seu design e tão imponente em sua aura. Além da sua aparência espetacular, Lock também teria matado seu pai para obter uma lendária Akuma no Mi que foi passada pela linhagem real de Elbaf. Embora nada se saiba atualmente sobre essa fruta, está implícito que ela pode sim rivalizar com a Hito Hito no Mi modelo Nika de Luffy. Então vamos ver aqui o que pode se igualar a essa outra fruta lendária. Então entramos aqui em um tópico muito importante do vídeo, que é qual é a fruta. A partir do momento que a gente estabelecer qual é a fruta de Lock, a gente vai poder teorizar o que irá acontecer mais pra frente. Vamos lá. Atualmente nada se sabe sobre essa fruta, apenas que é uma fruta lendária, transmitida pela linhagem real de Elbaf a todos aqueles que seriam reis. Por isso acaba existindo obviamente uma limitação sobre até onde a gente vai com essas teorias. A primeira e mais comumente considerada é que essa fruta é do tipo mítico de Zoan, conhecido como Hebi Hebi no Mi, modelo Jormungandr. E existem algumas referências simbólicas sobre o motivo disso, especificamente com o fato da mitologia nórdica. Jormungandr e Lock compartilham um vínculo muito próximo e que Lock deseja provocar o fim do mundo, algo que Jormungandr também traz. Além disso, circulou entre a fandom uma teoria sobre os chamados frutos dos deuses, onde um painel de Skype é usado como um ponto de referência para falar sobre vários deuses. Essa foi a primeira menção ao deus do sol, que acabou sendo confirmada como Nika, fora que o deus que o povo estava cultuando justamente nesse momento era uma serpente. Tendo isso em mente, há também uma menção sobre um deus da terra, e além do deus da terra teríamos o deus do sol, da chuva e da floresta, como vocês estão bem vendo aí na tela de vocês. Do sol já sabemos muito bem quem é, o nosso protagonista Luffy. Da terra poderia ser muito bem a Jormungandr, se formos considerar como a serpente se enrola ao redor da terra na mitologia nórdica e o ato de se desenrolar é o que causa a destruição do mundo. Vale lembrar que Lock está acorrentado e a promessa que fica é que após solto ele irá destruir o mundo, talvez fazendo assim uma ligação com essa serpente mitológica.
mitológica. Mas ok, isso é uma coisa que a gente já vinha comentando no último vídeo e eu queria trazer outra opção de fruta para o Loki. Outra teoria sobre essa Akuma no Mi lendária é que ela seria uma Zoan mítica com o nome de Inu Inu no Mi, modelo Fenrir, visto que Loki está acorrentado nos arredores gelados de Elbaf, semelhante a como o Fenrir está acorrentado na mitologia nórdica e também é outro filho de Loki. E particularmente essa é minha teoria favorita. A última teoria que eu trago aqui é sobre o fruto do Loki ser uma Zoan mítica Hito Hito no Mi, modelo Elbaf. Sim, modelo Elbaf. Sim, o nome é Elbaf mesmo. Seria inspirado num gigante monumental inspirado no deus da terra. A teoria afirma que a enorme espada de Elbaf, aquela que está no quadro onde o Oda mostra Elbaf pela primeira vez, seria pertencente a esse grande deus da terra. E ok, tendo isso em base, a gente pode ver assim que Loki sim pode ser o gigante mais poderoso que a gente veria até o momento da obra, visto todos os exemplos que eu dei lá no começo do vídeo. Tudo bem que o Haraldin é muito forte, a gente viu isso bem lá em Dressrosa, mas perder pro Luffy com apenas um golpe no Gear 2 perde muita credibilidade. A mesma coisa funciona com Dora e Brog, que sim, são muito poderosos, e com os próprios gigantes que trabalham para a marinha que esteve presente lá em Marineford. Mas cá entre nós, nenhum deles tem um nível de periculosidade muito grande, seja para os aliados ou seja para os inimigos. Loki seria a grande primeira ameaça vinda desses gigantes. E por isso os poderes do Loki podem ser determinantes. Se ele realmente for um desses 4 deuses que foi mostrado lá em Skypiea, seria algo muito grande aqui dentro da obra. E poderia determinar se Loki e Luffy seriam aliados ou grandes inimigos. Porque sabemos muito bem que o Luffy, só de ver uma pessoa, ele consegue determinar qual é o seu caráter. O Luffy é ótimo em julgar pessoas e nós sabemos muito bem disso. Luffy se mostrou muito curioso quando ele sentiu a aura de Loki. Também o Sandy e o Zoro também não sentiram algo muito bom vindo de lá. Isso pode sim indicar que ele não é flor que se cheire, até porque o nome dele já diz, Loki. Mas sempre tem uma surpresinha vindo do Eiichiro Oda. E eu acabo citando novamente essa cena porque a fruta do Fenrir talvez seja a que caiba mais aqui dentro do que o Oda nos mostrou. Fenrir é um lobo gigante considerado uma divindade que representa a verdade sagrada. Fenrir é um dos filhos de Loki e desde cedo foi temido pelos deuses devido ao seu imenso poder e potencial de destruição. Para tentar conter essa ameaça, os deuses decidiram acorrentá-lo. Ele foi preso por correntes devido à sua imensa força, o que representava uma ameaça para o mundo, assim como Loki. Apenas Tyr foi capaz de ter um certo tipo de interação com ele, onde que, por sua vez, o Tyr foi o único deus corajoso o bastante para aceitar, colocando a mão dentro da boca de Fenrir. E assim, talvez seja isso que o Luffy esteja fazendo, se colocando em um perigo desnecessário. Mas é nisso que eu acredito que tem essa similaridade entre essas histórias. Nika é o nome do guerreiro mítico reverenciado como deus do sol, e desde os tempos antigos, aparentemente, a sua existência está ligada à mitologia de Elbaf. Nesse caso, com Luffy libertando Loki, teríamos muitas referências tanto mitológicas, tanto aqui dentro da obra. Sim, o One Piece é tão grande que ele acaba se autorreferenciando muitas vezes, isso é impressionante. A hipotética batalha entre esses dois personagens é atualmente impossível de quantificar simplesmente porque a verdadeira força de ambos os lados dessa luta permanece em mistério. Não apenas nada se sabe sobre a fruta de Loki, mas a verdadeira extensão das habilidades do Gear 5 também é desconhecida, apesar da gente ter visto bastante cenas de ação com ela. E é aquela coisa, nunca sabemos se o Luffy já deu tudo de si com o Gear 5, visto que a gente não sabe muito bem como ele tá reagindo a tudo isso, porque ele tá sempre rindo, tá sempre sorrindo. Então acaba sendo muito difícil de identificar. Quando eram as outras transformações, o Gear 2, o Gear 3, o Gear 4, dava pra saber se ele já tinha usado tudo de si. Mas vamos lá, se a fruta do Loki for realmente uma dessas mencionadas nesse vídeo, como sugerem as teorias, então a luta poderia ser muito mais igualitária do que as lutas que o Luffy e o Kaido tiveram, e a do próprio Luffy também. Porque contra o Kaido, o Luffy não era do mesmo nível que o Kaido era bem mais forte que o Luffy naquele momento específico. Tanto é que o Kaido derrotou o Luffy umas 2 vezes antes do final. E o próprio Luffy estava muito mais forte que o Luffy naquele momento. Então aqui a gente poderia ter entre Loki e Luffy uma luta igualitária, diferente dessas outras duas. E se realmente acaba sendo uma das 3 frutas dos deuses do painel de Skypiea, então Luffy realmente teria um trabalho bem difícil para ele. Isso ocorre principalmente porque as habilidades dos outros frutos divinos poderiam ser próximas às suas, inclusive até mesmo um pouco parecida com o Luffy, onde o Luffy mexe um pouco com a realidade, entre aspas, criando outros objetos como um óculos. Isso se encaixaria muito
muito bem com o Deus da Mentira. Então eles provavelmente estariam em um nível relativo de poder e teriam habilidades semelhantes, fazendo com que a luta entre Loki fosse de igual para igual. Outro detalhe, galera, não se sabe como é a força do Loki estando no estado normal sem nenhuma fruta. Foi por isso que eu citei anteriormente o próprio Hyrule, por exemplo, por ser um irmão, por ser próximo do Loki. Porque alguém tão próximo do Loki, alguém que quer alguma coisa, sendo essa coisa o trono de Elba, sendo talvez também o preferido da família, seja tão fraco que ele precisou ir para Dressrosa participar de um coliseu para ganhar uma fruta, a Mera Mera no Mi, para poder ser considerado forte. Não quer dizer que Loki sem uma fruta seja fraco, mas é o que dá a entender, visto que o Hyrule é um parente próximo, e que sim, a fruta desse personagem lendária, ele precisa dessa fruta, ele necessita, faz com que essa fruta seja determinante para o futuro narrativo dessa obra nesse sentido. Isso quer dizer que Loki não entraria naquela lista de personagens como Shanks, como o próprio Barba Branca, talvez o Dragon, o Gold Roger, que são absurdamente fortes mesmo sem Akuma no Mi? Talvez sim, talvez não. Isso aqui são só teorias, são só tentativas de entender o que o Oda tá fazendo. Mas se vocês me perguntarem, você acha que o Loki é muito forte mesmo sem Akuma no Mi? Eu vou responder sim, devido à aura que o Luffy sentiu, mesmo estando muito distante. Esse é um detalhe que não é de se jogar fora. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Tamo aí em mais umas semanas sem mangá pra ler, até que o Oda volte com mais capítulos para que a gente possa pensar mais sobre. Mas é aquela coisa, descanso mais do que necessário. Na verdade, eu nem sei se o Oda tá descansando, infelizmente. Tem muito trabalho para se fazer. E aquela coisa, se você gostou, deixa o like aí para nos ajudar. Eu agradeço demais a todo mundo que faz isso. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!